it's lights out and away we go! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast. Este episódio agora é sobre o Grande Prémio de Barcelona. O meu nome é Alejandro, como sempre estamos na companhia de Tomás. Como é que estás, Tomás? Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para comentar o Grande Prémio de Barcelona. Vamos lá fazer uma análise com a nossa convidada Carolina, que o Alex vai passar a apresentar. Tudo bem, Carolina? Como é que estás? Olá, sim, está tudo bem, obrigada. Convidada especial, a Carolina, que também está muito metida neste mundo da Fórmula 1. Mais uma convidada feminina. Nesta comunidade de Fórmula 1 que mais se vai adaptando e vai incluindo o grupo feminino também, e esta representação aqui também por parte da parte feminina, que já viste, não sei se chegaste a ver, no primeiro episódio trouxemos a Beatriz, que por enquanto lidera o quiz. Sim, ai, eu não vou liderar, não. Vamos ver. Então, se quiserem, vamos dar passo a esta análise do Grande Prémio de Barcelona. Começamos aqui por falar do Verstappen e do Hamilton, que já desde o início tiveram uma batalha taco a taco nessa partida. Como é que achaste que foi? O que é que achaste desta batalha logo no início, Carolina? Eu, no início, achei que foi uma atitude muito responsável do Hamilton, deixá-lo, entre aspas, passar logo na primeira curva, porque não podem ter os dois a mesma atitude agressiva de quererem passar por um espaço tão pequeno. E o Hamilton pensou, eu no final da corrida, na última volta, vou conseguir apanhá-lo, e apanhou. Sim, apesar de eu não querer que o Hamilton tivesse ganho, mas... O Hamilton decidiu deixar esse espaço, essa porta ao Verstappen, porque se tinha tido ali de forma muito agressiva, e se calhar se não tivesse dado era um resultado negativo para os dois, não só para um. Exatamente. Não podem ter os dois essa atitude de querer passar num espaço que não existe. E o Hamilton progressivamente já vai aprendendo, já não tem essa garra que tinha antigamente, apesar de ainda ter aquela vontade, obviamente, de vencer. Sim, o Verstappen também, que é caracterizado por essa violência, por essa agressividade, que nestes anos também viu-se que foi-se moderando, também foi moderando como piloto e tudo, mas o que é que achaste também deste duelo do início logo? Eu acho que aquilo que a Carolina estava a falar é importante, porque no arranque do Max era bom, e nós já tínhamos visto que esta pista, ou se faz a pole position, ou tens de ter um bom arranque para estar mais próximo da vitória, e o Hamilton e principalmente a Mercedes foram muito inteligentes na estratégia que adotaram depois de verem que o Max conseguiu ultrapassar o Hamilton e estava a disparar para mais uma vitória. E as 3 paragens, sem dúvida, foram cruciais, porque é de certeza que na cabeça dos estrategas da Red Bull, todas as equipas com quem eles iam competir, neste caso a Mercedes e possivelmente a Ferrari, iriam fazer 2 paragens, e as 3 paragens foi mesmo um coelho sacado da cartola que decidiu isto, sem dúvida, e o Hamilton faz um corridaço outra vez, numa pista em que os Red Bulls dão mais luta, tal como em Portimão, mas apesar disso, em Portimão tivemos aqueles problemas no Red Bull, mas acaba por ser mais um corridaço do Hamilton. Verstappen saca a volta mais rápida, saca aquele pontinho extra que vai ser importante sempre para as contas finais, que era aquilo que nós tínhamos falado no nosso último episódio. A Mercedes, que tinha a supremacia neste Grande Prémio de Barcelona, tinha lá feito sempre grandes vitórias, grandes corridas, com o Verstappen a colocar-se na frente logo no início. Parecia que, dado que é uma pista que não dá muito lugar a ultrapassagens, podia ser que Red Bull começasse também com as vitórias em Barcelona, mas finalmente foi uma batalha decidida nas estratégias, não é, Carolina? Sem dúvida, nas estratégias e nos pneus. E nas dificuldades nas boxes, porque houve muitas dificuldades nas pit stops, tudo. Houve bastantes dificuldades e finalmente foi a Mercedes que levou. Vimos que mesmo dificuldades para a própria Red Bull nas pitstops, que não é normal. Não se não me engano, a paragem do Verstappen foi 4 segundos e a Ferrari, eles não estavam prontos, mais rápida, foi 2.2, portanto não é nada normal vermos isto na Red Bull. Nada. E vimos isso em vários pitstops, até porque acho que foi Giovinazzi, também tinha ali os pneus e de repente os pneus estavam vazios. Pois, eu não entendi, eu não sei quanto é que pesa um pneu, mas quando eles vão a pegar no pneu para transportar para a pit stop, não viram que estava sem pressão, não sei. Quem não teve tantos problemas nas pit stop foram, por exemplo, McLaren e Ferrari, que até fizeram uma corrida consistente
O que é que achaste da participação deles? Eu, como fã da McLaren, não é? Estou um pouco apreensiva, visto que a pista de Barcelona costuma ditar o ritmo para as corridas do calendário, e a Ferrari apresentou-se aqui com um ritmo de corrida e de qualificação, porque se não tivessem qualificado tão bem no sábado, não conseguiam ter esta corrida. Portanto, estou um bocadinho apreensiva. Norris e Ricciardo não tinham feito uma boa qualificação e isso depois também traduziu-se para a pista, não, Tomás? Sim, eu acho que já ontem no qualifying o Ricciardo, no momento decisivo em que estava ali com um bocadinho apertado no Q2, mostra o piloto que é e consegue sacar uma boa volta. Faz uma corrida consistente, conseguiu passar, por exemplo, teve ali já para o fim, o Sainz já estava a apertar um bocadinho e ele conseguiu se manter, mas acho que sim, por exemplo, grande desilusão, sem dúvida, mas já vamos falar um bocadinho mais para a frente, foi a Alpine, principalmente o Alonso. Mas os Ferraris mostraram este fim de semana que estão a evoluir, o carro está muito melhor que o do ano passado e de fim de semana para fim de semana está cada vez mais forte. Leclerc, ali por menos ainda pensei que fosse ao pódio quando o Bottas faz aquele pit stop, mas depois o Bottas vem com os pneus muito melhores e acaba por ser impossível para o Leclerc. Mas gostei da prestação do Sainz, voltar aos pontos, foi importante para eles de certeza ter outra vez os pontos. E o Norris não pode ser bom em todas as pistas e isto é normal, é um piloto novo, jovem. O carro não é um Mercedes nem é um Red Bull, é um McLaren, claro que está mais forte que os últimos anos, mas é normal também ver essas oscilações no Norris, portanto, para os fãs da McLaren, neste caso a Carolina disse, acho que não é um alarme. Não é uma aprendizagem, porque como tu disseste, eles não podem ser fortes em todas, só que o ritmo normalmente em Barcelona consegue dar-nos um bocadinho de ideias para as próximas corridas e isso não é muito bom para a McLaren. Sim, mas acredito que a McLaren vai ter muito boas prestações. Nesta altura, apesar de hoje o Ricciardo ter ficado à frente, continuo a dizer que o Norris está muito mais à vontade e é muito melhor piloto pela McLaren do que atualmente o Ricciardo, mas vai ser uma grande batalha, principalmente para o terceiro lugar outra vez, principalmente entre estas duas equipas, Ferrari e McLaren. 5 pontos que os separam entre a Ferrari e a McLaren. E se Barcelona é uma pista decisiva, tem boa velocidade e as ultrapassagens são poucas, então no Mónaco, que temos aqui a 2 semanas, vai ser ainda mais decisiva a qualificação. Sim, sem dúvida, mas no Mónaco eu estou mesmo com vontade de voltar ao Mónaco, visto que no ano anterior nós não tivemos lá a corrida. Exato. E depois ser Baku também 2 semanas a seguir, também é excelente essas 2 corridas. E depois temos logo 2 corridas consecutivas, né? 2 semanas consecutivas. Temos Mónaco, depois temos 2 semanas, depois Baku e a... Exatamente. E depois é que é a Turquia, que certo. Ainda estará em risco. Exato, que estavam a dizer hoje que pode não vir a acontecer. Quando o Tomás estava a falar antes da Alpine e estava a dizer que não tem um bom desempenho, eu vi-te que punhas assim caras, o que é que tu opinas da Alpine? Porque a Alpine esteve muito bem em Portugal, e eu pensava que iam continuar um momentum aqui para Barcelona, e continuaram, porque eu acho que o Ocon trabalhou muito na qualificação e na corrida, correu-lhe bem, só que depois para o final já não tinha nada a fazer, já não tinha pneus. E o Alonso, o que há a dizer do Alonso, teve umas boas batalhas, depois o Stroll acabou por não ter penalização, mas eu estava à espera de mais pelo Alonso. Vimos que já quase no fim da corrida havia aquela batalha pelo 10º lugar, em que havia ali 4 carros à volta. Muito bom. Que aliás até impediu o Bottas de passar, não foi? Sim. Eles estavam ali todos a bloquear um pouco o Bottas. Na travagem para a curva nova, acho que ele foi ali, estavam um bocado os 4 juntos, mais o Bottas ali metido no barulho, impediu-lhe ali de chegar mais à frente. Exato. Foi aquele lance nunca chegava, não é? Nunca ia Sim, mas pronto. Foi aquele lance que tu comentavas, em que o Stroll sai por fora, não faz a entrada em pista, como se dizia por trás dos pinos, e falava-se nessa investigação, mas realmente não deu em nada, não. É puxado para fora e depois, como ele passa o Alonso e levanta o pé para o Alonso recuperar de posição, também foi visto pelos comissários que não era preciso fazer penalização. E eu não queria falar antes de não queria ser mas a mesma coisa aconteceu com o Gasly, a penalização do Gasly. Eu sei que são as regras, mas ele não ganhou nada com aquele arranque um bocadinho à frente do... Exato, porque até o Vettel, se não me engano, passa-lhe logo no arranque, portanto ele até acaba por perder uma ou 2 posições, já não tenho certeza. Exato, mas pronto, regras são regras, não é? Exatamente.
e o Gasly por parte da AlphaTauri, que parece também que este ano ainda não começou com o ritmo que tinha o ano passado, não foi? O ano passado, até no fim, víamos como ele tinha grande ritmo de corrida, estava a fazer grandes corridas, e este ano, é certo que no início mostrou boas qualificações, até em quinto lugar, acho eu, só que parece que ainda lhe falta em ritmo de corrida, não, Carolina? Eu acho que ele em si tem aquela fome de um piloto jovem, assim como o Yuki. Não sei se o carro aguenta a fome que ele tem. Achas que é do carro? Eu acho que é o carro. E não o piloto. Acho que é o carro AlphaTauri que não está desenvolvido ao ponto de conseguir competir ainda com os midfield, ou pelo menos com a McLaren e Ferrari. Acho que não consegue. E Yuki, falavas em Yuki que também não teve muita sorte hoje. Não teve sorte, certo. Não teve sorte ou karma, não é? Mas não teve sorte, não sei. Ficou logo, foi a única existência de hoje e tudo mais. Levou um safety car. Certo. Exato. E do que é que tu achas de AlphaTauri? Olha, ainda bem que falámos do Tsunoda, porque eu acho que ele é um piloto cheio de qualidade e cheio de... vai dar muito à Fórmula 1 sem dúvida, só que é assim, eu tenho que perceber que está a fazer a quarta corrida na Fórmula 1 e não pode pedir a um piloto como o Gasly, que já passou por muita coisa na Fórmula 1, já esteve na Red Bull, já voltou para... já venceu os grandes prémios, já chegou a pódios, que eles tenham os dois desempenhos semelhantes, primeiro com um carro que já conhece há mais tempo e já está muito mais batido nestas andanças. O Tsunoda não pode ter aquelas reações que teve no qualifying, tem que trabalhar e não estar a estar frustrado por não ter corrido bem. Vai haver pistas em que, neste caso, estavas a dizer isso de que o AlphaTauri não é um carro e ainda consiga lutar. É verdade, não vai conseguir lutar com os McLaren nem com os Ferraris numa questão normal, mas há pistas em que vão ser um carro rápido, porque nós até vimos isso nos testes, Bahrein, pronto, os carros vão evoluindo pista para pista, mas é um carro que está rápido e eu acho que é como o nosso convidado tinha dito no último podcast, o João estava a dizer, num dia assim, com um bom carro, o Gasly pode ser uma ameaça para esses pilotos, para o Norris, o Ricardo, o Carlos. Como já foi em tantas outras, não é? Exatamente. Assim. Acho que, pronto, estava a qualificar bem, como o Alex estava a dizer, não estava a conseguir ter umas boas prestações, não consegue qualificar tão bem neste fim de semana, mas consegue chegar ao pontinho décimo lugar. Sim. E acho que pode ser daqui para a frente, acho que AlphaTauri, pronto, é melhor do resto de cá para baixo, isso é sem dúvida. E o Tsunoda vai ter que ter um bocado mais de paciência, porque eu acredito que ele lá mais para o fim da época vai estar muito mais à vontade com o carro e sacar muito melhores resultados. Na minha opinião, o que se passa com o Gasly é que não é muito regular e também foi um dos motivos que o fez ser promovido da Red Bull para a AlphaTauri, porque ele, é certo que há corridas em que destaca, mas há outras em que nem aparece, e é um bocado de irregularidade o que falta pelo francês. Sim. Tem razão, por acaso tem razão. Não é muito consistente, mas não sei se é ele, se é o carro, pronto, vá lá. E o Yuki, ele prometeu tanto, mas eu acho que ele tem que primeiro pensar em si e pensar, quem é o meu inimigo número 1? É o Gasly, é o meu colega de equipa, eu tenho que o tentar vencer primeiro a ele, antes de começar a pensar nos outros. Ele tem muito ainda para aprender. Exato. Falávamos antes na luta do 10º lugar, quem também esteve ali metido na luta do 10º lugar, parecendo surpreendente, foi o Russell que até teve nos pontos durante uma parte da corrida, antes, logo a seguir à pit stop do Norris, esteve aí na luta, depois o Norris ultrapassou, entretanto voltou a conseguir entrar nos pontos, mas o britânico afundou-se um bocado e acabou no 14º lugar. O que é que achaste do Russell, Carolina? Como já se falou, a Williams está a apostar todas as fichas no Russell. E eu não condeno isso, porque eles não é uma Mercedes que tem, ou uma Red Bull que precisa dos dois carros para a luta pelos construtores. A Williams não precisa. E eu aceito eles não prejudicarem, entre aspas, o Latifi. Mas eles põem o carro ou muito bom para a qualificação e depois não tem race pace, ou eu não sei o que é que se passa. Temos a vê-los a lutar com a Haas. O Schumacher passou o Latifi. Acho que não ficou à frente do Latifi no final, mas coisas que o ano passado não era assim que acontecia. E tu, Tomás, o que é que achas deste duelo entre a Haas, os Williams e o Russell em particular?
Olha, eu acho que, tal como nós vimos às vezes o ano passado o Leclerc muito inconformado com o carro que tinha da Ferrari e que tentava levar o carro a umas coisas que não, pronto, que era impossível ou que tinha o ano passado. Eu, falando um bocado da que a Carolina estava a dizer do Schumacher, o Schumacher está, pronto, às vezes diz, vamos lá cumprir calendário. Sim, é verdade, vamos lá cumprir calendário. Mas ao contrário do Mazepin, o Schumacher está a agarrar as oportunidades que tem na Fórmula 1 e está a tentar extrair tudo que tem naquele carro. E nós vimos hoje ele à frente do Latifi e já não me lembro se também estava à frente Do Giovinazzi. do Giovinazzi, exatamente. Portanto, ele está a levar o carro ao que pode ou ao que não pode. Pronto, é verdade que é o pior carro na grelha de partida, é o pior carro dos últimos anos na Fórmula 1, mas ele está a ter uma boa atitude e uma atitude de bom piloto e de um piloto campeão, é mesmo assim, um piloto campeão. Em relação à Williams, era aquilo que nós tínhamos falado no fim de semana passado, tem um setup espetacular para o qualifying, não tem ritmo de corrida e acaba por ter as performances, principalmente do Russell, que ele consegue chegar a melhores resultados no qualifying, afetadas por essa razão. Apesar disso, eu preferia que a Williams tivesse assim essas prestações de 14º, 13º, para andar ali por estes lugares e conseguisse manter estas performances de fim de semana para fim de semana, do que estar a ter um grande qualifying e depois ter um ritmo de corrida desastroso. E Carolina, Schumacher parece que está a evoluir, ficava muito longe do resto nos primeiros grandes prémios, mas agora até parece que está com um bom ritmo. O que é que espera Schumacher para o resto da época? Eu vou aqui dizer, dos 3 rookies, eu postei as minhas fichas no Yuki, claro, não é? Mas rapidamente mudei. Acho que o Schumacher, com o carro incontrolável que está, tem feito coisas que nós nunca pensámos. Certo que ele também perde o controle como o Mazepin e nós às vezes se calhar até passamos paninhos quentes, é verdade, mas ele tem acabado 50 segundos à frente do colega de equipa. Só isso já é uma vitória. E falta agora falar também da Aston Martin. Nós referíamos, e já tivemos a referir, agora estou a ver a tua cara, já referimos em várias ocasiões que da equipa do ano passado para esta equipa pode ser das que mais mudanças possa haver em relação aos outros construtores, e a Aston Martin que parece que continua sem ser aquilo que era a Racing Point do ano passado. O que é que achas? A Aston Martin não é a Racing Point do ano passado, não é, simplesmente, não sei o que é que se passou, o carro andou 1000 passos para trás. Eu acho que o Vettel e o Stroll ainda dão algumas lutas entre si, mas eu, como fã do Vettel, custa-me a ver ali a pontuação com 0. Custa. E tu, Tomás, vemos que, por exemplo, Vettel e Stroll ainda lutavam ali por entrar nos pontos, mas é estranho ver dois pilotos assim a lutar por pontos. Assim, na Fórmula 1 é difícil aquelas 3 equipas que, neste caso é o Aston Martin, a Ferrari, a McLaren, e também um bocado a Alpine agora, nós achávamos que ia ser uma luta espetacular entre estas 4 equipas no início do ano. A verdade é que temos aqui uma desilusão que é a Aston Martin e não está a ter uma boa prestação. O Vettel, é triste ver um campeão mundial lutar ali pelos pontos e ainda por cima ficar atrás do Stroll, que é um piloto jovem, mas que assim, o carro não é aquilo que estava sempre, não é aquilo que nós pensávamos que era, e é triste para o Vettel. Estavam 4 corridas e não conseguiu conquistar um único ponto e não se pensa que o Aston Martin vai melhorar assim tanto nas próximas corridas. Não vai, infelizmente não vai, e como corridas como o Mónaco e Baku a seguir, não estou a ver o carro evoluir. Exato. E por último, Checo Pérez parece ali um bocado desapercebido, nem anda nem desanda, um pouco longe de Verstappen. O que é que achaste do mexicano? Eu acho que ele está a ter alguma dificuldade em adaptação, mas não há muito a dizer. Eu não quero dizer que ele é o segundo carro da Red Bull, não quero, mas o carro é para o Verstappen e ele vai se ter que contentar com um 4º lugar. Sempre, em todas as corridas. A Carolina, para quem não sabe, e agora vamos fazer aqui um bocadinho de spam, também faz as suas pós-corridas nos diretos do Instagram, e se alguém ouviu hoje, eles falavam precisamente nisso, nos segundo pilotos dos carros. E Checo, é evidente que é o segundo piloto da Red Bull, e o Red Bull, que é um carro feito para o Verstappen, muito difícil de se adaptar, e vemos como Gasly e Albon não conseguiram.
E Checo este ano está-lhe a gostar. Mas eu acho que ele está a adaptar-se melhor que o Albon e que o Gasly. Eu acho. Está a conseguir controlar mais, porque está até a qualificar-se melhor e melhores pontos nas corridas do que o Albon. Mas eu também acho que é porque é um piloto mais experiente do que os outros dois, então o Também. tratamento da Red Bull com ele não vai ser o mesmo que teve com o Albon ou com o Gasly. Portanto, tem um bocadinho mais de respeito, entre aspas. Sim, também tens razão. Mas é pena ver o Checo assim. Mas que quarto lugar é bom, pronto. Quarto lugar é bom também. A luta dele vai ser talvez mais ali contra o Bottas e o Norris. Se continuasse na Aston Martin, ia estar muito pior. Muito pior, exato. Até foi bom para ele ter saído. Exato. Por último, Se o Vettel continuasse na Ferrari, se calhar conseguia melhor. Não, eu acho que o Sainz está a ter uma melhor prestação do que se, por exemplo, o Vettel tivesse lá continuado. Mas é a minha opinião. Sim, se calhar. Por último, perguntávamos no nosso Instagram como é que definiam esta corrida numa palavra. Por exemplo, o Pedro dizia-nos estratégia, a Célia dizia competitiva e, por último, a página da Positions F1 dizia resistência. Tu, como é que definias numa palavra, ou assim rapidamente, esta corrida? Pneus. Está mais ou menos ligado também a essa parte da estratégia, não é? Sem dúvida. Ou Lewis Hamilton, que dominou todo o fim de semana, porque não podemos esquecer que ele fez a sua 100ª pole, e o Max a sua 100ª corrida, que isso é excepcional. E Hamilton também, não só fez a 100ª pole position, mas também junta-se a Michael Schumacher nas vitórias em Barcelona. Eu também escolhi a palavra experiência. Experiência pelas 100 poles do Hamilton, experiência porque não foi com muita sede ao pote naquela primeira curva e não deixou o Verstappen ir, e experiência porque conseguiu desenvolver toda a equipa uma estratégia que lhe permitiu depois chegar à vitória sem quase. Pronto, a única coisa que ele teve foi ali aquele impasse para ver se os pneus do Verstappen iam aguentar, mas como viu que não ia, foi uma vitória calma, entre aspas. É evidente que o carro é um fator importante, mas não se pode negar que Hamilton é um piloto excepcional. Exatamente. E falávamos também antes, na nossa antevisão da corrida, sobre a possível ida de Bottas no fim da época, ou meio da época, que estávamos a falar, e é uma notícia que se tem vindo a ouvir durante esta semana. O que é que tu achas, Pedro? Eu acho que é impossível a meio da temporada, mas muito possível e previsível no final do contrato do Bottas, até porque ele não tem mostrado resultados para ficar na Mercedes. E achas que não tem. Russell possa ser um candidato? Toda a gente fala do Russell, obviamente, não é? E eu consigo ver o Russell na Mercedes, mas será sempre um estágio. Eu sei que ele já está a fazer este pré-estágio na Williams, como fez o Bottas, por exemplo, mas nos primeiros anos da Mercedes ele não podia ir com a sede toda ao pote. Ele tem que calma e aprender com o Hamilton, não sei se o Hamilton ficará, não é? Mas era uma dupla que eu gostava de ver, o Hamilton e o Russell. Até pode ser um começo para essa troca de grandes pessoas na Mercedes. O Russell entra. O passar o testemunho, não é? Exatamente. O Russell entra, fica ali uns aninhos e depois o Hamilton parece estar prestes a retirar-se e o Russell ocupa essa posição. Era algo bonito de se ver. E agora vamos à parte mais engraçada deste programa, a parte que às vezes deixa os convidados um bocado cheios de medo, que é a parte do quiz, não é, Carolina? Estás pronta? Eu tenho aqui o telemóvel, eu vou pedir ajuda. Do público. Primeiro, vamos começar com umas perguntinhas rápidas que costumamos fazer aos nossos convidados, também para conheceres um pouco. Piloto favorito? A Vettel. E aqui vai uma pergunta que não sei se é preciso uma resposta ou não, mas equipa favorita? É McLaren. Vemos que tens aí também atrás um livro do Senna. Sim. Também, grande piloto também. Da Claro. E uma equipa revelação, uma equipa que tu achas que este ano possa dar surpresas?
Ferrari, sem dúvida, porque não era a equipa que eu pensava que tinha desenvolvido assim tanto o carro. E mesmo nos testes de Bahrein eu não dei nada por eles. Vimos que deu um passo gigante face ao ano passado. Ainda mais, exatamente. E é bom ver a Ferrari a lutar pelo terceiro, pelo segundo e pelo pódio. É bom. É bom para todos os fãs da Fórmula 1 no geral. Todos. E um piloto que tu digas que tem mais potencial agora nesta grande? Eu vou dizer o Norris. Não é por ele é o meu segundo piloto favorito e nada tem a ver com o Vettel, mas eu vou dizer o Norris porque ele está num crescendo tremendo e a confiança dele está lá em cima e eu espero que o Barcelona não o tenha posto aqui para baixo e eu quero ver mais dele. Falávamos a semana passada com a João Aguiar e ele dizia que Russell, Norris e se calhar até Leclerc podiam vir a ser os futuros campeões do mundo, ou Verstappen até. Quem achas que possa ser o futuro campeão do mundo? Verstappen. E se for Verstappen, achas que pode vir a bater todos os recordes que Hamilton está a bater? Não. Quer dizer, pois, ele tem quantos anos? 22. Não sei, porque eu acho que o Hamilton ainda vai ficar mais uns aninhos. Nem que seja só para se despedir ao mesmo tempo do Kimi e do Vettel. Era bonito. Por isso eu não sei. Mas o Verstappen, sem dúvida, como o primeiro deste lote jovem a ser campeão, porque tem equipa potencial vencedora. E um piloto underrated? Underrated. Eu vou dizer o Giovinazzi, porque nunca ninguém fala dele. E vimos estar a ficar bastantes vezes à frente de Raikkonen, que é campeão mundial do mundo. Exatamente. E por último, no outro lado da balança, um piloto overrated. Tenho que dizer outra vez o Norris. Eu sei, mas toda a gente é fã do Norris. E é overrated ser fã do Norris, não como piloto. A minha explicação foi assim. E como piloto, que piloto é que achas que possa estar overrated? O Bottas. O Bottas. Também nos dá essa mesma resposta à semana passada, por acaso. O Bottas, porque está num lugar de topo e esse lugar podia ser preenchido por um outro piloto. E agora sim, passamos às perguntas, passamos ao quiz. Aqui o Tomás e eu vamos-te disparar umas perguntas, começamos pelo Hall of Fame, perguntas com respostas múltiplas e tens um ponto por cada pergunta. Portanto, Tomás, se quiseres começar. Ok. Qual é o piloto com mais pole positions na Fórmula 1? Esta é fácil. É o Hamilton. Pronto, acho que nem vale a pena muito estar aqui a dizer as opções, mas Hamilton Sainz neste fim de semana. Sim, exato. E quem é ele de seguir? É o Schumacher com 68? O Schumacher... 68 certo. E o Senna com 65. É o Schumacher, Senna e Prost, se não me engano. Já leve pontos já extra por teres dito estas três. Calma. Quem é o piloto mais velho a vencer um Mundial de Pilotos da Fórmula 1? Nino Farina, Juan Manuel Fangio, Nigel Mansell ou Graham Hill? Eles eram todos velhos nessa altura e não havia pilotos assim jovens. Exato. Então, Graham Hill, o pai do Damon Hill. Eu acho que vou dizer o Juan Manuel Fangio. Está certo. O Fangio ganhou com 46 anos, 41 dias, em 1957. Naquela altura ele também tinha começado a carreira muito mais tarde. Muito tarde, exato. E antes também as carreiras esportivas eram mais longas, os pilotos ficavam mais tarde. Agora sim, qual é o piloto que mais vezes acabou em segundo lugar? Eu ia dizer o Rubens Barrichello, mas... Em A, no primeiro lugar, Michael Schumacher, B, Valtteri Bottas, C, Kimi Raikkonen ou D, Ayrton Senna? Porque eu ia dizer mesmo o Rubens Barrichello. Eu vou dizer o Bottas, mas sem esperança nenhuma. Isto é a verdade. As esperanças... foi Michael Schumacher, por estranho que pareça, estavas a pensar em Barrichello, no companheiro de equipa. Exato. Mas foi Schumacher com 43 vezes em segundo lugar. Engraçado. Passando agora para a última pergunta aqui do Hall of Fame. Qual é o piloto que mais penalizações teve numa época da Fórmula 1?
Pastor Maldonado, Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel ou Ruben Barrichello? Não, é o Pastor Maldonado. Ruben Barrichello. Não! Não. É o Pastor Maldonado, certo? Está certo. É o Pastor Eu Maldonado. fiquei aqui um bocado sem perceber. Tomás estava aqui a repetir uma coisa. Pastor Maldonado, que obteve 10 penalizações no campeonato de 2014, portanto acaba desta primeira ronda de perguntas com 3/4, nada mal, ao Hall of Fame, e vamos passar à nossa segunda ronda, que é o vamos pôr ordem nisto. Nós vamos dizer vários pilotos e vais ter de pôr ordem em função de uma pergunta, e a primeira é, vamos falar de dorsais, vamos falar dos números dos carros. Vou dizer vários pilotos e tens de pôr do mais pequeno ao maior. Se quiseres apontar aí para ser mais fácil. Pois, exato, acho que vou apontar. Vamos lá. Nikita Mazepin, Sim. Yuki Tsunoda, Sim. Carlos Sainz, Sim. Sim. Lance Stroll, O Esteban Ocon Sim. e Kimi Raikkonen. Ok. Não te vejo com muita confiança. Eu não tenho confiança no Stroll. Não me lembro qual é o número dele, mas no resto sei. Então é o Kimi com 7. Eu vou dizer o Lance com 8, mas não tenho segurança nenhuma. O Nikita com 9. O Tsunoda com 22. O Ocon com 31 e o Sainz com 55. Quase todos menos o Lance. Qual era o número dos lances? É o 18. Portanto, Eu pus 8. são 6 pilotos, acertaste 4, trocaste o Nikita pelo Lance, 4 pontos. Exato. Vamos ao segundo. Qual destes pilotos fez mais corridas pela mesma equipa? Lewis Hamilton, David Coulthard, por acaso nem conhecia este piloto. Não! Não, por acaso não. Não estava aqui a reconhecer o nome. Quando eu comecei a ver era o Coulthard e o Mika Hakkinen. O Jason Button, o Kimi Raikkonen, Felipe Massa e o Michael Schumacher. Qual destes pilotos fez mais corridas pela mesma equipa? Eu vou dizer o Coulthard, mas... Não, mas é para outra pôr por ordem. É para mais uma vez. Então podes repetir. Está bem. Então é o Hamilton, O Hamilton, sim. o Coulthard, como estavas a dizer, o Button, Coulthard. o Raikkonen, o Massa e o Schumacher. O Massa e o Schumacher. Esta é muito complicada. Eu vou errar todas. Preparem-se. Quem fez mais para o menos ou menos para o mais? Quem fez mais, sim, do mais para o menos. Mais para o menos. Corridas pela mesma equipa. Ok. Eu vou dizer o Coulthard, o Raikkonen, o Schumacher, o Button, o Massa e o Hamilton. Errei tudo. A ordem certa era o Michael Schumacher, o Lewis Hamilton, o Kimi Raikkonen, o Coulthard, estava sempre a dizer o nome mal dele, o Massa e o Button. Acertaste uma, acertaste Felipe Massa em quinto lugar, mas foi boa a tentativa. Mas a primeira pergunta Obrigada. Foi boa. Michael Schumacher, que é o piloto que mais vezes correu pela mesma equipa, com a Ferrari, e a seguir Lewis Hamilton, e por aí vai. Vamos agora a esta nossa... Pensava que o Coulthard tinha muito mais. Passamos agora à terceira ronda, esta terceira secção do nosso quiz, que é os números, também é um ponto por cada resposta, e esta é complicada, no geral, costuma ser difícil. Vamos a isso. Quantos pilotos espanhóis, sendo que estamos a falar aqui do Grande Prémio de Barcelona, é que já houve na Fórmula 1? Isto são respostas. A. 5. Quantos? A. 5. B. 10. C. 15. D. 20. Quantos é que já houve? Não, eu vou só dizer 5. Já houve 15. Já houve bastantes.
15 pilotos espanhóis. O primeiro foi Francisco Godia, em 1954, já há muito tempo, mas entretanto já houve bastantes. Jaime... Não, eu só estava a lembrar do... Sainz, do Alonso. Eu só me estava a lembrar do Sainz, do Alonso, do Pedro La Rosa e não pensei em mais nenhum. Já houve 15 pilotos. Passando agora para a segunda pergunta. Qual é a maior percentagem de pole positions numa época? 50%, 78%, 85% ou 100%? Ou seja, um piloto que tenha feito a maior percentagem de pole positions numa época. É o piloto ou para adivinhar a percentagem? É a percentagem. Sim. Sim, ou seja, imagina, havia 10 corridas, fez as 10, ou seja, 100%. 50, Não. 78, 85%. Eu vou dizer, mais uma vez errado, vou dizer 85%. Foram 100%. O Michael Schumacher em 2002 houve 17 poles em 17 corridas. Ou seja, ele sacou a pole em todas as corridas. Isso é uma pura classe. Muito Isso bem. é supremacia. Isso ninguém bate, isso o Hamilton não bate. Pois, Não consegue. isso é mais difícil. Já. Vamos passar agora à última pergunta desta secção, que é: qual é o recorde de ultrapassagens num campeonato? Ou seja, no campeonato inteiro, quantas ultrapassagens é que já se fizeram? A. 45 ultrapassagens numa época. B. 53 ultrapassagens numa época. C. 67 e D. 70. Eu vou para a maior, 70. Está certo. Charles Pic, em 2012, realizou 70 ultrapassagens numa só época e é o recorde até agora. 70 ultrapassagens numa época. Parecem-te poucas? Isso é excepcional. Como é que se chamava o piloto? Charles Pic. Excepcional. Isto é muito engraçado. E... Bem, agora vamos passar para a parte do Radio Check. Nós vamos dizer umas frases em que, pronto, normalmente já deves ter visto nos highlights dos grandes prémios. E nós vamos dizer a frase, tu vais ter que dizer quem é que a disse. Pronto, algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis, normal. Uhum. Passando para a primeira, Sim. e visto que és uma fã Mas da é só McLaren, para adivinhar o piloto. Certo. só para adivinhar o piloto, sim. Só piloto, ok. Smooth Operator. Pronto, esta é a frase. É o Carlos Sainz. Pronto, essa era fácil para ti. É o Carlos Sainz. Exatamente, está certo. That was a smooth operator. Smooth operation. Carlos, check the radio. We seem to have picked up some dodgy music channel again. Vamos agora ao segundo radio check. Oh shit, that was a big one. Is he okay? I've seen it through the mirrors. Isso é o Charles Leclerc. Certo. Ou o Pierre Gasly. É o Charles. Como já tinhas dito, Charles Leclerc Sim. no Bahrein com o acidente do Grosjean, Sim. que ele Do estava a Grosjean. ver. Certo. This was a big one. This was a big one. Is he okay? I will come back to you. I've seen it in the mirrors. Who is it? Vocês para a última. Guys, I don't know what to say. That was taken away from us twice. Eu acho que foi o Hamilton. Não. Foi o Russell no Grande Prémio do Shakir. Quando Pois foi. ele tem aquele problema, volta à pista, volta a liderar e depois volta a ter outro problema do furo nos pneus. Certo, está certo. Eu adivinhei a equipa. Hamilton. Exato, exato. Mercedes era o carro do Hamilton. Estava quase. I don't know what to say. That was taken away from us twice. Honestly, it's been a pleasure and I've loved it. And honestly, I'm gutted. I'm absolutely gutted. But we'll give this opportunity again. I hope we get this opportunity again. Thank you. Eram 2 pontos por cada resposta certa, portanto, mais 4 pontos. Tens mais 9 aquelas que tinhas, somas 13 pontos no total. 3 é bom. 3 é bom, 3 é bom. Portanto, esperamos que tenhas gostado. Até aqui chega o nosso
podcast e nosso episódio sobre o Grande Prémio de Barcelona. Obrigado por ter vindo. E Obrigada por me terem, porque foi muito interessante, eu gostei muito, obrigada. Obrigado, nós. Entusiasmamos a todas as pessoas que queiram participar, seja como convidado, seja simplesmente a comentar qualquer coisa connosco, a seguir nas nossas redes sociais. E também aqueles que queiram ver mais sobre a Carolina, vamos deixar aqui também na descrição os enlaces, os links às redes sociais dela, para também poderem saber mais sobre Fórmula 1 e que sirva também Carolina como um exemplo a todas aquelas mulheres que queiram participar neste mundo, estejam à vontade e este é um mundo para todos. Exatamente. Muito bem dito. Até aqui o nosso episódio, espero que tenham gostado. Um abraço, vemos daqui a 2 semanas no Mónaco. Um abraço. Deus.